podia deixar de agradecer o convite para dar o meu contributo nesta plataforma florestas.pt. Gostaria de vos dizer que, ao contrário da maioria dos oradores, não tenho uma carreira académica florestal ou agrícola. Sou formada em gestão de empresas, sou empresária agroflorestal e quis o destino que eu incorporasse a direção de uma associação de organizações de produtores e que posteriormente assumisse a presidência dessa mesma organização, a Associação de Produtores Florestais de Cruz. Foi-me pedido para falar sobre associativismo florestal e é neste sentido que eu venho aqui partilhar convosco esta minha apresentação. Neste primeiro slide, onde podem ver um quadro do ICNF, podemos analisar que, de facto, existem cerca de 150 associações florestais. E embora sejam já algumas espalhadas por todo o país, temos cerca de 400 mil proprietários florestais e verificamos só que 16% destes estão agregados em associações. E aqui reside logo uma questão pertinente, que é a falta de associativismo em Portugal. Somos efetivamente um país com um índice de baixo associativismo, um dos mais baixos da Europa. Isto é uma questão organizacional que não se deve apenas à nossa história, e porque se analisarmos a história em 1974, com a queda do regime, as organizações proliferaram, mas depois tem-se vindo a verificar que esse entusiasmo que acaba por esmorecer. E somos um povo latino, somos um povo que gostamos de estar em conjunto, gostamos de grupos, mas não gostamos de nos agrupar para trabalhar. E isso está mesmo no nosso agente. E isso constitui logo aqui um problema grande para as associações, que é a questão da fragilidade económica. Porque, de alguma forma, sente-se que a questão do associado não é uma questão primordial para o associado, e o mesmo peso de fazer parte de uma organização, se calhar pesa na estrutura e não é uma prioridade. Para vos explicar todo este enquadramento associativo, fiz aqui, vou-vos mostrar aqui no próximo slide, uma análise SWOT, em que podemos avaliar aqui as forças, no fundo, das associações, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Já falámos aqui da fragilidade económica. Outra questão que é de facto um ponto fraco é a forte dependência das associações dos fundos e apoios públicos. Existe vontade política de financiar o movimento associativo e o tecido produtivo florestal, e são exemplo disso os quadros que temos vindo a assistir, os quadros da Comunidade Europeia e das diversas medidas e programas, mas efetivamente o que é certo é que não existe consistência numa estratégia nacional e racional, independente de ciclos políticos, com um programa de serviços estáveis, com orçamentos estrategicamente cabimentados, desassociados de lobbies e não dependentes de disponibilidades financeiras ocasionais. Mesmo com a estratégia europeia das partes florestas, onde existe um claro reconhecimento do valor dos serviços do ecossistema e da bioeconomia, do papel importante da floresta na própria transição climática, mantém-se a falta de diálogo entre as organizações, entre as associações e as organizações de cúpula. O Estado mantém o habitual desconhecimento dos problemas no terreno, naquilo que é realmente importante o Estado concretizar e apoiar. A floresta não pode ser um instrumento político, é uma pena, e o seu universo temporal não se compadece com estes ciclos políticos. De maneira que a floresta é estrutura, não é conjuntura, e enquanto nós não percebermos isso, enquanto o nosso poder político não perceber isso, não conseguimos avançar. E há outra questão, e agora passando um bocadinho para a questão uma questão mais interna das associações, é a questão da comunicação. É outra das fraquezas que as associações têm. E talvez aí fosse mais fácil se olhássemos um pouco para o lado, para os nossos aliados históricos, a Inglaterra, que tão bem comunica
e que vemos sites fantásticos e com super apelativos, super friendly e a passarem uma mensagem muito fácil. A comunicação hoje em dia tem um peso tremendo e de facto era uma questão fácil que nós conseguíamos resolver, mas ainda não, por alguma razão não estamos despertos. E temos ótimos conhecimentos, o nosso capital técnico produz conhecimento com muita qualidade, tenta passar esse conhecimento à massa associativa, mas depois não somos eficazes. E isto é claramente uma questão em que nós tínhamos mesmo que melhorar. E depois temos a questão da dimensão da propriedade, em que quanto mais pequena nós temos que dar, as associações devem dar mais apoio. O Estado, mais uma vez nesta questão, podia intervir com o emparcelamento. Podia ter aqui um papel agregador no sentido de dar viabilidade económica às explorações e não tem sido possível, sobretudo no norte do país, vemos situações dramáticas com parcelas muito pequenas que depois mais tarde dão origem ao abandono e aos ciclos que temos assistido de incêndios, portanto é de facto aqui um problema grande. Mas não podemos falar só das ameaças e das fraquezas, vamos falar também um bocadinho da parte em que as associações têm distinguido e têm feito um trabalho notável e, sobretudo, nos 3 grandes pilares que eu considero que são os 3 grandes pilares das associações e que são o valorizar em termos económicos e chegarmos ao mercado e passarmos esta mensagem aos produtores, o potenciar a gestão e o proteger a nossa floresta com a prevenção. Obviamente que cada associação tem o seu caminho, cada associação tem a sua própria estratégia e eu acho que quanto mais definida está essa estratégia, maior é a longevidade da associação e maior é o seu sucesso e cada associação tem o seu papel. Embora existam, como eu disse há pouco, serviços que são transversais, sobretudo porque têm que ser geridos a nível do território e só faz sentido ser as associações. São, no fundo, serviços que não têm mercado nas outras empresas. Têm em si, são específicos das associações. No caso da valorização económica, e aqui vou-vos falar especificamente na APFC, porque acho que tem que ser concreta para conseguirem perceber o que é que a mensagem vos quer passar, e vou-vos passar aqui no próximo slide. Temos uma questão em que a associação, e engraçado porque foi através da valorização económica e que no caso concreto da APFC e com este intuito que alguns produtores da região tiveram imensa necessidade de perceber a valorização da cortiça. Isto foi em 1991, nasceu a associação e esse grupo de produtores florestais tinha, um dos desafios era perceber um bocadinho a valorização e eu ter a fazer face também, esta valorização teve muita importância, porque em 1991 tivemos uma seca brutal e provocou uma brutalidade enorme naquela região. E eu acho que isso foi o que motivou, e depois aliado a uma baixa de preços da cortiça, foi isso que motivou e a associação nasceu praticamente um ano depois. Este quadro das amostras de cortiça reflete um bocadinho esse nosso trabalho desde 1992 até à data, em que dá, através, e neste próximo slide vocês conseguem perceber como é que se faz este trabalho. Existe um trabalho prévio na associação, um trabalho de gabinete, em que existe no fundo, uma preparação com uma grelha sobre a área de tiragem. Depois, os nossos chapadores florestais deslocam-se ao campo, nos sítios previamente definidos e fazem estas amostras. E depois é feito também já na associação todo, basicamente, o tratamento industrial destes pedaços de cortiça, destas calas, como nós chamamos, que depois dão origem a uma apreciação e, no final, um diagnóstico do montado e um relatório com um intervalo de preços. Isto foi um passo gigantesco que se deu na altura e efetivamente traduz num serviço com uma enorme mais-valia para o produtor, porque o produtor
sabe quanto é que vale a sua cortiça e qual a sua qualidade. Não só o calibre, mas também a qualidade, e é uma arma de gestão fantástica para uma negociação. Posteriormente, a associação foi evoluindo também dentro das amostras e criou, como podem ver aqui do lado direito do slide, uma plataforma esta onde nós descarregamos por conselho todas as tiragens de cortiça que existem, a quantidade e, no fundo, o preço que foi vendido. Isto é um indicador do mercado, para quem está a vender a sua tiragem, é fundamental ter acesso. Para além da valorização económica, onde, de facto, a associação se distinguiu com esta amostra da qualidade da cortiça e que se revelou ser um serviço extremamente eficaz, e que, de alguma forma, dá uma margem efetiva a que os produtores possam ter aqui uma noção de quanto é que valem as suas cortiças. Na questão da valorização da gestão, eu acho que a associação teve um papel fundamental com o início da certificação, e posso-vos mostrar aqui o próximo slide, onde poderão ver que a evolução do grupo APFC certifica. O grupo surgiu com uma melhor alternativa, que em vez dos produtores florestais obterem a certificação FSC de uma forma individual, criaram um grupo em que a entidade gestora é a APFC. E, no fundo, quem faz o apoio técnico é a equipa da APFC. Tem evoluído, claro que chegámos a um ponto quase ao nosso limite máximo, mas tem sido um grupo em que as coisas têm corrido muitíssimo bem e que criou aqui, eu acho que estas gestões de grupo podem ser um exemplo para outras organizações e podem ser um exemplo, podemos evoluir para uma gestão mais efetiva, porque a gestão da certificação florestal é uma gestão com critérios muito específicos. Para além da certificação florestal, e aqui no próximo slide posso-vos mostrar, e eu acho que é muito importante este slide pela questão aqui do Green Art of Cork. Foi um projeto encabeçado pelo WWF, pela Jerónimo Martins e pela APFC como parceira, que no fundo e tendo por base as áreas certificadas das propriedades, sobretudo as áreas de alto valor de conservação, foi atribuído, ou foram quantificados os atributos, e houve um prémio para essa propriedade que no fundo se distinguiu. Isto é o futuro, é de facto através da certificação, através da valorização da gestão, haver um reconhecimento por parte da sociedade, e eu acho que é um exemplo do que vamos começar a assistir. Portanto, já falámos da valorização económica, já falámos da valorização na gestão, falta-nos falar na prevenção, o outro pilar da associação, da associação e de todas as associações em geral. Aqui no próximo slide podem ver o nosso plano operacional de prevenção. A Associação de Produtores Florestais de Cruz detém um serviço sustentado neste plano, que só faz sentido a nível do território. Isto abrange maioritariamente o concelho de Cruz e limítrofes. É claramente um serviço típico de base associativa, que assume uma enorme importância, é suportado inteiramente pelos nossos associados, está implementado desde 2004 com o Plano Operacional de Prevenção, inicia-se na época crítica dos fogos, funciona 7 dias por semana e com 5 equipas. Estes pontinhos que vêm a vermelho são os LEDs, são os locais estratégicos de estacionamento, onde as nossas carrinhas estão colocadas para rapidamente chegarem aos vários locais. E depois vou partilhar com vocês um slide a seguir, onde podemos ver a eficácia deste serviço. A prevenção, o plano operacional de prevenção não assenta só aqui nisto, assenta também num plano prévio, que é feito em gabinete com a parte da prevenção das faixas de gestão de combustível, que são faixas estrategicamente definidas, em que criam corredores de maior acesso para combater os fogos,
e para diminuir nessas faixas a intensidade do fogo. Posso-vos mostrar aqui no próximo slide, que é super interessante. Este é aqui as nossas equipas de sepadores, em que se consegue ver o número de ocorrências e a primeira intervenção. A primeira intervenção é quem chega ao local. E numa média destes anos todos, 50% das vezes a associação chega primeiro. Portanto, isto revela um conhecimento do território, revela uma eficácia neste nosso plano, que eu acho que é super importante. E, sobretudo, por ser 100% suportado pelos associados. Eu acho que é um serviço que foi muito reconhecido e, em termos de prevenção, tem funcionado em pleno. Agora, passando-vos aqui à última questão, que é, sobretudo, a oportunidade. O que é que eu considero que seja a oportunidade? Para já estamos numa era em que comunicar é essencial para sermos ouvidos e o mundo rural não é bom comunicador. Inclusivamente, eu acho que a forma como o mundo rural for entendido dependerá um bocadinho a sua sobrevivência, vivência e valorização. E eu escolhi este slide, porque todos que temos filhos pequenos sabemos esta fabulosa história do rato do campo e o rato da cidade, que retrata a dualidade entre estes dois estilos de vida e que necessariamente dependem um do outro. E, ultimamente, temos vindo a assistir a ataques múltiplos ao mundo rural e que eu acho que são fruto de um desconhecimento profundo do que são as realidades, as tradições e os costumes, e de alguma forma estas mensagens passam de uma forma tendenciosa que talvez as pessoas que estejam menos informadas sobre o mundo rural e sobre o campo possam ser mal influenciadas. Na maior parte das vezes as situações são divulgadas com exemplos de contextos extremos e desequilíbrios, em que não refletem o comum da realidade permanente. E eu acho que é profundamente injusto que não se valorize todo o conhecimento e avanços que se tem feito na área tecnológica, aliada a uma melhor gestão dos recursos existentes, uma preocupação ecológica, pois produzimos hoje muito mais, com muito melhor qualidade e com muito mais responsabilidade ambiental. Se é certo que reconhecemos que as questões ambientais ainda têm um longo caminho a percorrer, quer no campo, quer na cidade, sem dúvida, também é certo que estes avanços que fizemos no mundo rural têm sido gigantescos. Têm sido, de facto, um passo, e esta comunicação, o mundo rural deve centrar-se. E, para mim, esta é a oportunidade de todos, que é divulgar o que se está a fazer, no fundo, a ânsia de melhorar, que também temos, mas valorizar e comunicar com assertividade o que já está feito e bem feito. Inclusivamente, se pensarmos que em plena pandemia o setor agrícola e florestal não parou e que demonstrou a sua resiliência e a sua importância, e com um ciclo europeu em que se elegeu como bandeira a bioeconomia e todos os programas de arquitetura verde, chegou o momento de olharmos um bocadinho para a floresta e para a agricultura com outros olhos. Com um olhar crítico, mas construtivo, em que devemos fazer compreender bem o capital, e isto é muito importante, o capital económico e produtivo, porque sem este capital económico e produtivo, e consequentemente bem remunerado e gerador de valor, que é a base de todas as fileiras rentáveis, não conseguimos ter uma margem para preservar o interesse público e o bem comum, não é? E para conseguirmos preservar, temos que produzir com valor, gerar valor e riqueza. Portanto, eu acho que há que ver um bocadinho mais além, há que tentar ter um maior conhecimento para poder avaliar. E falando em concreto nos serviços ambientais e os serviços do ecossistema, que no fundo garantem o benefício usufruídos pela humanidade, a preservação da água, a regulação hídrica, a fertilidade, que são essenciais para todos, se não existir um tecido produtivo presente e ativo em todo o território, em que a presença depende obviamente de se essa base é ou não rentável, não se consegue, sem homens, sem economia, sem uma cadeia de valor devidamente remunerada, damos lugar ao abandono. E damos lugar, como eu disse há pouco, aos ciclos de incêndios. Portanto, obviamente que temos que produzir com sustentabilidade, isso é pragmático para todos, com um justo valor,
capaz de captar, e isto é super importante, capaz de captar interesse económico e investimento estratégico no sentido de fixar a população, mas conscientes das preocupações e que, se não tivermos este tecido produtivo e forte, não vale a pena falarmos em serviços ambientais e não há valor para praticamente os preservarmos. Aqui o grande desafio, e neste caso a grande oportunidade das associações, é serem agentes de mudança, é dar a conhecer o mundo real, serem veículos nesta comunicação séria, mas assertiva e realista, para que os cidadãos consigam determinar com vontade política e conhecedores da verdade, exercerem as suas influências, acautelando as gerações futuras e a estabilidade de todo o país. Portanto, temos de comunicar bem, de uma forma clara, verdadeira, aprendendo a receber bem os da cidade no campo e vice-versa. Portanto, eu acho que isto é um desafio para todos. É uma oportunidade e um desafio. E obrigada por terem assistido.